Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te rendemos toda a graça, nós te rendemos todo o louvor, porque o Senhor é misericordioso e nos ouve, e tem cuidado de nós, tem nos libertado e nos afastado de todo o mal. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o único que é digno de ser louvado, o único que é digno de ser adorado, formoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, santo é o Senhor, louvado e exaltado seja o Senhor para sempre. Nós te glorificamos, nós exaltamos o seu nome. Rei dos reis. Vem, Senhor, com todo o seu poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom. Somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida. Somos gratos, Senhor, pela casa que temos, pelo trabalho, pelas condições financeiras que o Senhor tem nos dado, pelo sustento. Somos gratos, Senhor, porque temos vida e temos despertado para algo que só o Senhor tem plantado em nossos corações. Temos despertado de madrugada, Pai, para louvar e exaltar o seu nome. E como isso tem sido bom, como temos crescido e amadurecido na tua presença, Pai. É maravilhoso sentir o teu espírito, é maravilhoso sentir a tua presença, Senhor. Continue agindo no meio de nós, continue manifestando do seu poder sobre as nossas vidas. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Espírito Santo vem falar conosco nesta manhã através da sua palavra. Capacite-nos, Senhor, a entender e a compreender tudo que o Senhor tem para nós. Derrama, Espírito Santo, conforme a tua vontade, o teu querer, os teus dons. Dons de sabedoria, conhecimento, profecia, dons de fé, amor, cura, milagres, dom de discernimento de espíritos, língua e interpretação, dons de apóstolo, de profeta, de mestre, evangelista, pastor, dom de serviço, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nada somos. E tudo que a gente faz é para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre, Pai. Então continue a ministrar aos nossos corações, Espírito Santo. Que tudo que há oculto, que tudo que a gente precisa saber seja revelado aos nossos corações e à nossa mente, Pai. Também te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando das tuas bênçãos, que o Senhor esteja derramando do seu cuidado. Só o Senhor conhece nossas lutas, nossos sonhos, nossas dores. Então o Espírito Santo vem com a sua cura, vem com a sua transformação e vem com o derramar das suas bênçãos. Nos ensina, Senhor, e nos ajude a nos tornar filhos maduros, para que possamos viver plenamente o teu reino, para que possamos ser todos os dias limpos e santificados por Cristo Jesus, para que o seu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, para que a sua luz brilhe em nós e as pessoas vejam Cristo em nós, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre. Vem, Espírito Santo, e nos enche, nos prepara, nos capacita, nos dê sabedoria, abra os nossos olhos, dai-nos poder para vencer toda a hoste e tudo que não vem de ti. Dai-nos força para suportar todas as coisas que hão de vir.
e dai-nos coragem, Senhor, para continuar pregando o seu evangelho, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a perseguições. Que possamos ser como os apóstolos, sem medo, mas sempre felizes e na certeza de que o Senhor é conosco. E assim, esperando e contando com este derramar do Espírito sobre nossas vidas, assim como é profetizado em Joel 2, assim como é profetizado no fim do livro de Malaquias, que haja uma unção, um derramar do Espírito sobre as nossas vidas, totalmente sobrenatural, para que com ousadia e com poder possamos pregar o seu evangelho a todas as nações. E que este avivamento no Brasil transforme as nações. E que a população brasileira venha se arrepender dos seus pecados. Venha se curvar diante do Senhor. Venha buscar verdadeiramente a sua face. Venha se libertar das cadeias do inferno. Que as pessoas venham realmente buscar ao Senhor. Que palavras como foram ditas nesse carnaval não sejam de deboches, mas para temor do teu nome, para a glória do teu nome. No meio de tudo isso, se um for salvo, glórias sejam dadas ao teu nome. Se uma família for restaurada, glórias ao teu nome, Pai. Muitas vezes a gente fica cético, muitas vezes a gente fica duvidando das coisas, mas sabemos que o Senhor faz o sobrenatural, que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz coisas que não entendemos. Então, Pai, que cada vez mais as pessoas busquem sobre o que significa o Apocalipse na Bíblia e entendam que tudo tem a ver com o seu retorno. Não tem a ver com morte, com destruição somente, mas tem a ver com a volta do Rei dos Reis. Tem a ver com algo maravilhoso que é o seu retorno, que é a morte do pecado, que é a morte e o fim de toda maldade, de toda iniquidade. Que as pessoas entendam que não é algo para se temer, mas algo para se desejar, que é algo para se planejar, para ter conhecimento, Pai. E levante, Senhor, levante servos teus, homens, mulheres preparados e capacitados, sérios, não aqueles que querem distorcer a verdade, mas pessoas prontas para falar realmente sobre a revelação de Cristo Jesus. Para que as pessoas, em vez de temer a palavra Apocalipse, elas desejam e conheçam realmente o significado disso, que é a revelação do Rei dos Reis, que é a revelação do Cristo que virá, daquele que reinará para sempre sobre as nossas vidas e sobre a terra, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pelo nosso governo, que o seu amor, a sua justiça e a sua graça seja sobre aquele lugar. Que o Senhor esteja agindo conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor esteja protegendo quem precisa e que o Senhor esteja humilhando e transformando também quem precisa. Que a sua vontade seja soberana sobre a nossa nação e sobre todo o mundo, Pai. Guia-nos, Pai. Abre os nossos olhos e que estejamos atentos e despertos para todas as coisas que estão e que vão acontecer, Pai. Traga paz para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, traga uma transformação para aqueles povos, que eles reconheçam Yeshua como Messias, que a roupa que foi colocada sobre Jesus seja tirada, que eles vejam o irmão que veio para salvá-los como Messias. Que o teu Espírito haja naquele lugar para que o Senhor seja glorificado e todas as nações vejam que há um Deus poderoso sobre Israel. Para a honra e glória do teu santo nome, para transformações das nações, para a cura de Israel
e para que os teus filhos e para que os judeus sejam enxertados novamente na figueira. Tudo isso para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor volte, para que o Senhor restaure esta terra. Maranata, Senhor Jesus, nós desejamos e aguardamos a sua volta. E que tudo isso que a gente faz hoje, que a gente vai fazer amanhã, Pai, seja sempre para a honra e para a glória do teu santo nome. Cada pessoa que já entrou, cada pessoa que vai entrar, que o seu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que tudo que vem do homem caia por terra, e que tudo que o Espírito Santo ministra seja libertado e liberado, e que possamos cada vez mais estar cheios da tua presença, Senhor. Lembrando das crianças, Pai, quero te fazer um clamor especial pelas crianças, que agora após o carnaval a maioria vai voltar às aulas, Pai. Prepara os professores, Pai, principalmente aqueles que são tementes a Ti. E liberta, Senhor, livra nossas crianças daqueles que querem o mal, daqueles que de alguma maneira querem destruir a infância dessas crianças. Aqueles que de alguma maneira, até através do ensino, querem trazer um engano, trazer uma apostasia, trazer a maldade, a iniquidade, a prostituição para a mente destas crianças. Que esse espírito maligno do nada a ver, do tudo posso, de que você pode fazer qualquer coisa caia por terra, assim. E que o teu espírito capacite os professores, que o teu espírito encha as escolas de pessoas sérias e que guardam a tua palavra. E que essas pessoas que querem levar a mentira, a apostasia, o engano, sejam envergonhadas, Pai, em nome de Jesus. Que delas não saiam palavras, Pai, mas que não seja só do ensino básico necessário. E cuide, Senhor, das nossas crianças. Livre-as, Pai, de todos os maus. Não só do ensino, Pai, mas muitas vezes do mal físico mesmo. Outras crianças que já vêm com essa ideologia dentro de casa que tenta destruir outras, Pai. Ou às vezes até adultos mesmo que invadem as escolas tentando causar o mal a essas crianças, Pai. As proteja, Deus. Cuide para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Guarde as nossas casas. Livra-nos, Pai, de todo mal. Enche-nos do teu espírito. Seja com as nossas famílias. Capacite-nos, Pai, para viver esses dias e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. A gente já viu o princípio, já viu a história de Abraão, e estamos na história de Jacó, e estamos então no retorno de Jacó para a terra de Canaã. Jacó então passou 20 anos em Padã Arã. E ali ele constituiu família, teve filhos, obteve riquezas, prosperou, e agora ele está voltando então para a terra de seu pai. Lembrando que quando Jacó volta, Isaac ainda está vivo. E a gente viu então na última leitura o medo, né, de Jacó ao enfrentar o seu irmão, mas então eles entram num acordo de paz, eles se reconciliam. A gente vê Jacó, Deus também trocando a identidade de Jacó para Israel, mas diferente do que Deus fez com Abraão,
Deus não trocou o nome de Jacó, e sim a sua identidade. Aquela palavra de enganador, daquele que pega no calcanhar, daquele que quer tomar o que é dos outros, foi tirado dele. E agora sim ele vira um povo de Deus. Então ali o Senhor troca a sua identidade. Então agora Jacó, a leitura de hoje é o capítulo 35 de Gênesis, que fala sobre o retorno de Jacó para a Betel. Então, Gênesis 35, versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Olha que interessante. Lembra que quando a gente leu o texto de quando Jacó saiu da casa de seus pais, ele não, lá no texto não fala que ele saiu fugido. Fala que sua mãe ouviu que Esaú queria matá-lo, então que ela temeu e mandou ele para Padã. E aqui a gente está vendo que, na verdade, provavelmente durante a saída dele, Esaú o perseguiu. Lembra que a gente falou? Porque não era lógico Jacó ter saído sem nada. Jacó com certeza saiu com alguns servos, camelos e riquezas para Harã. E aí Jacó se vê no meio, e aí a gente tem uma passagem de tempo que a gente não vê na história da Bíblia, mas onde Jacó perde todas as suas coisas. E ele está ali apenas com a sua roupa do corpo e uma botija de azeite. E aqui, quando a gente já está Jacó retornando, a gente vê então Deus falando, ó, suba para Betel, porque quem está falando para você é o Deus de quando você, é o Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então a gente já tem aqui que aquilo que a gente conjecturou não era só isso, era realmente aconteceu. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais para Harã, Esaú o perseguiu para matá-lo. Legal, né? A Bíblia respondendo a Bíblia. Versículo 2. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, ó, a primeira coisa que Jacó fala para que eles se purifiquem e livrem-se dos deuses estrangeiros. Então, Jacó ali, ele estava no meio de um povo idólatra, certo? Que era ali em Harã. E lembre-se que os ídolos que eles carregavam, muitas vezes, não eram ídolos grandes que todo mundo via, mas sim pequenos que eles carregavam pendurados no corpo como amuleto. E Jacó, então, ele dá uma ordem não só a seus filhos, mas a todos da sua casa, todos que estão com ele. Acredito que aqui está falando não só de filhos e esposas, mas de todos os seus servos. Ó, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, Jacó, maduro, totalmente diferente daquele Jacó que viu a escada dos anjos subindo e descendo, que ali ele tentou fazer um acordo com o Senhor, né?
fez uma barganha com Deus: se você me abençoar, eu devolvo para você o dízimo. Então isso é um sinal de imaturidade de Jacó. E aqui a gente já vê um Jacó maduro, um Jacó que teve vários encontros com o Senhor. E aí a gente vê um Jacó, então, que manda todos se purificarem, abandonarem aqueles deuses e fala para que eles estão indo adorar ao Deus que esteve com ele por onde ele andou. Então ele já teve aqui uma frase de alguém que reconhece que Deus sempre está presente. Versículo 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou ao pé de uma árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousava perseguir os filhos de Jacó. Lembra-se que Jacó está fugindo. Lembra-se que no capítulo anterior houve aquele problema com Dina. E aí Jacó está fugindo, para que não haja uma perseguição das cidades vizinhas pelo que seus filhos fizeram por aquela cidade. E aí, cara, olha o cuidado do Senhor sobre a vida de Jacó. Então, quando Jacó saiu, quando eles partiram da onde eles estavam, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousava perseguir os filhos de Jacó. 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construíram um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho que por isso foi chamado de Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Mas mesmo assim a gente vai continuar vendo o povo chamando ele e ele se chamando de Jacó. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se de forma de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Então a gente tem de novo a manifestação do Senhor. Lembra-se que a gente sempre viu isso com Abraão. Então Deus fala com Jacó. E acredito que por causa dessa frase, Deus elevou-se do lugar onde estivera, falando com Jacó. Eu acredito que de alguma maneira a presença
do Senhor estava ali. Que pode ser, lembra-se que a gente diz que o homem nunca viu a Deus Pai, mas sim que Jesus, o Deus Filho, está presente em todo o Antigo Testamento. Então, eu acredito que pode não ser apenas em um sonho ou uma visão, como a gente viu no caso lá das escadarias, mas que o Senhor se fez presente ali, naquele momento, de alguma maneira, a Jacó, ao ponto dele precisar sair. Assim como Jacó também teve um encontro físico, né, com o próprio Senhor, onde ele lutou com ele a noite toda, né, ou segurou a noite toda. Então o Senhor esteve presente com Jacó, ele derramou sobre ele todas as promessas que ele já tinha dado a Abraão e a Isaac. Ele deu também a Jacó. E a gente sabe que realmente a partir de Jacó agora toda essa descendência vai crescer. E é dele e de seus filhos que vêm todas as nações da tribo de Israel. Vamos continuar. Versículo 16 fala sobre a morte de Isaac e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância do... É porque no meu só tem o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel. O senhor fala Isaac? O título é A Morte de Isaac e de Raquel. Versículo 16. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância do Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoi. Mas Benoni, Benoni, o Éder, você percebe que lá no Oriente Médio já tinha não é hábito, é um hábito, sei, de mudar os nomes. Então, lembra lá de Abrão, Sarai, né? Jacó, e vem vindo. E aqui também vai mudar, ó. sim, Ben- mas é né? bem interessante, né? Que Benoni é a ideia de você mudar o nome que não é uma bênção, e sim é um castigo, É, para um nome que tenha um significado melhor. eles nasciam e colocava-se o nome, um significado do que aconteceu com eles, né? Sim, Aí depois muda para um nome mais adequado, né? Coeso. Benoni significa filho da minha tristeza. filho da minha aflição, tá aqui na minha Hum, versão. hum. E Benjamim significa filho da minha direita. E você Minha, vê que quem minha mudou foi o pai. alegria ajuda. Uhum. Quem mudou foi o pai, né? Uhum. Então, quando ela deu à luz, já quase morrendo, deu o nome do filho Benoni. Mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Então a gente tem aqui a morte de Raquel. Jovem, não passou muito tempo. Muitos vão dizer, eu não consigo te dar a certeza de que ela morreu porque ela estava sentada sobre os ídolos e sobre o que Jacó falou, né? Muitos vão dizer que sim, que ela morre que naquele momento em que ela estava sentada sobre os ídolos, ela já estava grávida, e que ali ela, então, naquele momento ela, como que eu vou falar? Ela Jacó a amaldiçoou sem saber,
porque ela escondeu, né, os ídolos do pai e estava sentada sobre eles ali. E então, ao ter o filho, ao ter aquele que não tinha culpa da maldição, ela morre. Isso é o que alguns dizem. A gente não tem uma passagem de tempo sobre todo esse acontecimento, porque se for esse o caso, desde que Jacó saiu lá de Harã e se encontrou ali no meio do caminho com Labão, até este momento passaram-se 9 meses. Ou pode ter passado alguns anos, a gente não sabe. Uma pergunta boba. Será que ela se reconciliou com a irmã? Eu acho, não vou saber te dizer, mas eu acho que depois que quando ela foi ter José, eu acho que as coisas mudaram. Porque a Bíblia fala que ela foi quando ela foi buscar a Deus. Eu acho que quando ela foi buscar a Deus, algo nela mudou. Eu acho que ali ela pode ter, vamos trazer de novo uma palavra que eu gosto de usar, ela pode ter atingido uma maturidade ali, ela pode ter conhecido verdadeiramente ao Senhor. Porque Lia, você percebe que nos 3 primeiros filhos, ela fez tudo por Jacó. Por causa dos nomes, né, que a gente vê ali. Já quando ela tem ali Judá, ela já glorifica ao Senhor. E Raquel, quando ela não tem filhos e ela vai reclamar com Jacó, Jacó manda ela buscar, manda ela clamar ao Senhor. E aí, quando Raquel clama ao Senhor, Deus lembra de Raquel. E aí, então, ela tem José. Eu acho que nesse momento que ela tem José, eu acredito que muda a chave. Ela ainda continua com alguns pensamentos, porque afinal de contas ela roubou as coisas do seu pai. Na verdade, ela acreditava que fazia parte da herança que ela merecia. Mas não deixa de ser um roubo, não deixa de ser algo errado. Mas eu acredito que entre ela e a irmã, provavelmente as coisas mudaram. Eu acredito que houve ali um amadurecimento, né? A Bíblia não fala quantos anos Lia e Raquel tinham. É um outro livro de história judaica que comenta que quando Raquel morreu, ela tinha 45 anos. Então, quando aquelas coisas aconteceram, se a gente for pegar aqui que passaram-se 20 anos, quando aquelas coisas aconteceram em Harã, ela era muito jovem. Então, ali com seus 25 anos, imatura, imprudente, cheia de energia, querendo as coisas para ela. Provavelmente, se a Bíblia fala que ela era a filha mais bonita e mais nova, provavelmente a mais mimada, aquela que todos desejavam e o pai ficava ali orgulhoso. Então, a gente tem talvez ali um traço de uma menina mimada, mas que as circunstâncias da vida trouxe maturidade a ela. Então, não sei te dizer, né? Não tem relato, mas eu acredito que esta jornada fez elas se reconciliarem, fez elas talvez andarem diferente, né? Não tem mais necessidade desse confronto, dessa briga toda. 20, versículo 20. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Eu acho muito massa isso quando eu li a Bíblia. Esse texto assim, ó, e até o dia de hoje. Eu trazia para minha mente, caraca, até hoje, né? 5.000 anos, 4.000, 5.000 anos, ainda tá lá. Não, até quando Moisés escreveu, entende? Até quando o escrivão escreveu. Até aquele dia ainda estava lá. Hoje, talvez? Talvez, mas é bem improvável. Tem poucas coisas que ainda daquela época ainda existem ainda. Mas é bem difícil, afinal de contas é uma coluna de pedra. Isso, o vento, a chuva, o tempo, né? Eu fico impressionado quando você começa a ver, por exemplo, o próprio Rodrigo Silva sobre arqueologia, sobre Israel, como Israel subiu,
como a cidade de Israel hoje, ela está um nível acima da cidade velha. Que quando você vê ali, por exemplo, o túmulo de Lázaro, eles têm que descer várias escadas até chegar lá. Por quê? Porque com o passar do tempo, a areia, as tempestades, a cidade é obrigada a se elevar. Por isso que eles acham as coisas antigas na cidade, é preciso escavar, porque o tempo fez com que as coisas, com que aquilo cobrisse. Então, quando Moisés escreveu, estava lá. Até hoje, não. É outra história. Tem a ver, porque a maioria das coisas que existem ainda lá em Israel é mais para arrecadar dinheiro. Eles cobram entrada, Ah, é turismo, né? e aí há aquela confusão do católico e do evangélico falar que é aqui, o católico fala não, é aqui. Então, é uma disputa no turismo, né? Não, e o próprio judeu engana os turistas, né? É, Eu acho muito massa, porque existem algumas coisas que realmente aconteceram naquele lugar, outros não, só você passa ali por achar que é e não é. Por exemplo, eles falam sobre o túmulo de Davi. Eles levam geralmente as pessoas para o túmulo de Davi, que não é lá, é em outro lugar. Mas se você não conhece, não sabe, você aceita tudo que for falado. Igual o Monte Sinai, se eu não me engano, que as pessoas vão, não é o Monte Sinai onde Deus desceu. Porque o Monte Sinai verdadeiro, onde Deus desceu, é controlado pela Palestina, pela Jordânia, se eu não me engano, e ele é cercado, ele é proibido de entrar. Então, onde você vai é um outro monte, é outro lugar, não é verdadeiramente um monte onde Deus falou. Então, por aí vai. Mas, vamos continuar. 21. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Olha só, contou uma história e parou. Percebe? Já agora vai contar a descendência de Jacó. Só que Ruben, quando Jacó for dar a bênção lá no final, ele vai ser castigado pelo que ele fez. Vamos lá, continuando então. Jacó teve 12 filhos, versículo 23. Estes foram os filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Engraçado, né? Porque Benjamim não nasceu em Padã Arã. é engraçado que na escolinha, quando a gente era pequena, aprendi que Jacó só tinha 2 filhos. Dois? É, Ah. já pensou? 12. Era Não, Você não conversinha. está confundindo com Isaac que Abraão, não? teve. Isaac que teve 2 filhos. Você não está confundindo Abraão, não, com Jacó? Acho que Isaac, né? É Isaac que Não, teve Isaac, 2 filhos. mas Isaac está na Bíblia que teve 2 filhos, né? Mas quando a gente aprende sobre Abraão, a gente fica meio. Só fala É verdade. sobre Ismael e sobre Isaac, né? Uhum, tá Agora, certo. Jacó, na verdade, teve 13, né? Esse é o engano que a gente não, que a gente aprende também nas escolas bíblicas. Jacó teve 13 filhos e não 12.
Eles sempre excluem a menina. A Bila fica sempre de lado. A Dina fica sempre de lado. E é Abraão que tem mais que 2 filhos, e a gente, se você perguntar para a maioria das pessoas quantos filhos teve Abraão, eles vão falar 2. Ainda tem uns que vai falar só 1. E não, Só do Isaac, né? ele teve no total 8. 27. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Criat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então Jacó volta, né, de Padã a Arã, se estabelece ali. Ele não se estabelece literalmente onde está o seu pai, mas ele está perto ao ponto de poder vê-lo e ir visitá-lo. E a gente vê então Jacó indo visitar seus pais. A Bíblia ela é muito rápida, né? Fala assim, Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre. E aí já logo fala da morte, a gente tem a sensação de que Jacó o visitou e ele morreu. Mas lembra-se, quando a gente faz conta, e a Bíblia não vai ficar relatando que passaram-se 20 anos aí só, então que Jacó, o Isaac morreu. Se a gente faz ali, que com 137 anos foi quando Isaac abençoou Jacó, Jacó ficou 20 anos fora, dá 157. Vamos arredondar para 160. De 160 para 180 são 20 anos. Então, esse período entre Jacó chegar ali e visitar o seu pai e até o seu pai morrer, passaram-se 20 anos. Eu acho muito engraçado que muitas vezes, quando a gente fala das idades das pessoas, as pessoas ainda têm na sua mente a ideia de que o tempo era contado diferente. Gente, não é. Isso é muito errado. A única diferença é que para o judeu é sempre 30 dias. Não é igual ao nosso calendário que tem 31, e nem no mês de fevereiro que tem 29, 28, 29. Os meses do judeu é sempre 30 dias. Então, essa é a diferença. Então, essa diferença não dá diferenças gigantescas de idade. Dá dias de diferença apenas. Então, quando a gente fala de dias, quando a gente fala de idade, de anos, as pessoas querem dar aquela desculpa pelo cara ter vivido 600 anos, ele vai falar, não, é porque os anos eram contados diferente. Não, os anos eram lunares. Então, as 4 estações da Lua, as 4 estações da Lua acontecem durante 30 dias. Então, era dessa maneira que era contado. E aí as pessoas querem dar a desculpa da longevidade das pessoas porque os dias eram contados diferente. Não, não eram. Eram dias de 24 horas, eram meses de 30 dias e anos de 12 meses. Assim Deus os ensinou e assim eles faziam. Por que, Éder, que tem? Porque são os 4 ciclos: outono, inverno, verão e primavera. 3 meses cada ciclo, 4 meses. Então eles sabiam ver essas coisas. Lembra-se que o povo antes do diluviano, eles eram muito mais inteligentes, muito maiores e muito mais capazes. Então por que eles viviam tanto assim? Porque Deus assim permitiu. E outra coisa, a alimentação deles era totalmente diferente das futuras gerações. A gente pode dizer que não, mas faça um estudo. Comer carne é muito bom, mas ela faz mal para o seu corpo. Ela ajuda no seu envelhecimento. Totalmente diferente do povo antes do dilúvio,
que só comia frutos e vegetações. Então, as coisas... E outra, depois do dilúvio, existe uma ideia, um estudo que também o ambiente mudou, o oxigênio mudou, tudo mudou, que isso também faz com que o homem envelheça mais rápido. Mas quando Deus fala para a gente assim, ó, agora o homem cabe viver apenas 120 anos. Você já viu, na nossa época, alguém que vive isso tudo? A gente fica assim, encantado quando vê alguém com 100 anos. Por quê? Porque a nossa alimentação foi feita para nos matar. Aí as pessoas ficam, levam isso na brincadeira, né? Quando fala, para de tomar refrigerante, para com algumas coisas, para com açúcar. Cara, Deus te fez para viver. O Luciano Subirá escreveu um livro, junto com um cara lá, não lembro que o cara é, mas como viver até os 120 anos. Você precisa mudar seus hábitos, você precisa mudar suas alimentações, você precisa fazer atividade física, mudar a alimentação, mudar um monte de coisa. Só assim a gente vai viver mais, né? Só assim a gente pode viver, chegar pelo menos aí aos 80, aos 90 com saúde. Apesar que dentro do meu coração eu não acredito nisso, que a gente vai viver tudo isso, mas beleza. Mas aqueles que já estão perto disso, né? Mas as pessoas precisam aprender a entender, né? Que as idades faladas na Bíblia, a gente fica criando teorias para falar como que Adão viveu 930 anos, como que Matusalém, que viveu 950, sei lá, 60. Como que isso é possível? É porque, na verdade, os anos eram contados diferente, por isso que eles viviam mais. Não, cara, eles viviam mais porque Deus assim permitiu. Mas lembra-se que para Deus, 1000 anos é como um dia. Ninguém nunca passou dessa data. Porque a palavra do Senhor fala assim lá, né? No dia em que comer do fruto, morrerá. É bem um detalhezinho que a gente às vezes não pensa, né? Adão não passou de 1000 anos porque ele precisava morrer no dia do Senhor. Como para Deus um dia como 1000 anos é como um dia, com 950 anos morreu. 950, 930, Adão morreu. E ali a gente tem então a palavra do Senhor se cumprindo, né? E aqui então a gente finaliza o capítulo 35 conhecendo e vendo ali todos os filhos de Jacó narrados, citados. A gente vê o filho mais velho então cobiçando, desejando e consumindo, né, o pecado com uma das servas de Jacó, né? Porque se você parar para pensar, isso é um adultério, né? Querendo não, ali, ela é uma concubina de Jacó. A gente não sabe se Jacó continuava se deitando com ela ou não, ou se ele só fez isso quando para que ela engravidasse, né? Assim como acontece com Abraão, que a gente vê. Mas de qualquer jeito, ela se tornou mulher de Jacó. E ali então Rúben. E é interessante, né? Assim como a mãe era, assim como como que eu vou falar? Assim como a dona, né, era, que a Bila era a serva de Raquel, a serva também acaba sendo assim meio rebelde, né? Porque ela sabia com certeza que o que ela fez também estava errado, e eu não acredito que Rúben tenha tomado a força. Mas a gente não sabe esses detalhes, a Bíblia não conta. Mas Rúben vai pagar um alto preço lá na frente por isso. Fechou, gente? A gente finaliza então o capítulo 35. A gente vê o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida de cada um. Se vocês tiverem pergunta ou quiser colocar alguma coisa, me parem, que eu paro de falar. Mas então a gente vê o cuidado. Pode falar, Diego. Não, na verdade, só voltando na história do Luciano Subirá, né, que ele lançou esse livro,
cuidar do corpo, né? E ele conta de um pregador escocês, né? Daquela frase que ele fala, né? Que é uma frase famosa desse pregador escocês, que ele fala que Deus deu a ele a mensagem e o cavalo, e ele matou o cavalo e agora não sabe o que fazer com a mensagem. Isso ele está falando de si mesmo, né? Que ele era um pregador escocês e ele faleceu com 29 anos, com a saúde bem debilitada. Então, quando ele estava com a saúde já debilitada, ele falou essa frase. Ou seja, o Senhor deu a ele uma missão, né? E o cavalo, na verdade, é o corpo dele, né? Só que ele não cuidou do corpo, e aí a mensagem Não foi levada. não foi levada. A hora que eu escutei essa mensagem, eu falei, rapaz... Não, e a história que ele conta daquele outro pastor, que ele viu que o cara... Repete de novo, por favor. O pregador escocês, a mensagem que ele fala, né? A frase que ele fala é: Deus me deu um cavalo e a mensagem, e eu matei o cavalo, e agora não sei o que faço com a mensagem. Não tenho como levar a mensagem. Uau! Entendeu? Manda o link depois para mim, por favor. Vou colocar lá. É uma pregação mais nova do Luciano Subirá. É. Massa. Fala sobre... É o nome do livro, né? Sobre emagrecimento, sobre... Jejum? Não é sobre jejum, não. É sobre... Jejum foi o anterior, né? Ele faz uma de oração. Uma mensagem boa, cara. E ele fala que Deus tem falado com ele já há muito tempo, né? E porque o Luciano Subirá, ele era bem pesado também. E o Senhor tem falado com ele há muito tempo, tem trabalhado na vida dele. E ele começou a mudar o estilo de alimentação dele, toda essa questão, para quê? Para atender ao chamado, né? Assim, para que se leve a mensagem a mais pessoas durante um período maior, vamos dizer assim. Então, ele colocando isso como sendo uma questão realmente importante, vamos dizer assim, na vida da gente. Não só... Porque ele está cuidando, na verdade, do corpo que Deus deu a ele, né? Então, que a gente deveria fazer isso também. Bem interessante isso aí. O nome da mensagem é O Cuidado do Corpo. Ok. Que é o nome do livro, né? E, cara, que pancada que é aquela mensagem, velho. Você fica até meio sem graça. Ele fala que ele pesou 180, né? 150 ou 180 quilos. Por aí, né? 160 quilos. E aí ele fala que Deus começou a dar uns troques nele, cara. A mensagem é boa, velho. Mas quando ele fala do carinha lá, do pastor que morreu, e ele tem um atestado de óbito, né? E aí o Luciano Subirá fala assim, tá bom, você comia demais? Não, é porque eu comia de menos. Mas a mensagem da história é: você não cuida do seu corpo, você morre, e as pessoas ainda vão falar. E aí esse pastor conta, né, que ele não viu a Jesus, mas ele ouvia. E esse cara chegou a ver o velório dele, que não aconteceu. Mas quando Jesus mostrou o velório dele, as pessoas falavam assim no velório: por que Deus permitiu que ele fosse? Aí diz que Jesus falava para ele assim: você tá vendo? Você se matou, você é um suicida, e eles colocam a culpa em mim. Então ele fala assim, que a gente não seja um suicida. E essa do cavalo é muito boa. A mensagem tá ali, cara. Só que você matou o cavalo, que é quem? O seu corpo. Para você levar a mensagem, você precisa de quem? Do seu corpo. Se você estiver debilitado, não tiver mais o corpo para levar a mensagem, o que Deus tinha planejado para você, lembra de Terá? No meio do caminho, você cortou a promessa. Que top isso, hein? Cara, é top e é pesado. Muito bom, né? E para uma geração, cara, às vezes a gente fica assim, é o nada a ver, tudo posso, né?
Não, o que que tem comer um lanche? O que que tem comer uma gordura? O que que tem tomar refrigerante? E aí às vezes a gente não colocando, espiritualizando tudo, mas são estratégias, cara, do mundo. As pessoas brincam assim, né? Que Deus fez a salada e Satanás fez a maionese para jogar na salada. E essas coisas que tá matando a humanidade. Então, querendo ou não, para pensar, o fast food, os americanos. A maioria dos americanos morre por obesidade. Então, às vezes, Deus tem algo para você, para que você levar, mas a sua condição física não permite. Cara, que pesado. E aí você adquire um câncer, adquire alguma coisa por causa de toda a alimentação, por causa da sua falta de cuidado, e o cavalo morre. E a mensagem não é levada. Vamos estar orando então para a gente encerrar? Rose, pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. 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 Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Queremos te agradecer nessa manhã, ó Pai, por este dia maravilhoso, pelo sol, pelas nuvens, pela chuva que virá. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu vida mais um dia, ó Pai. O Senhor nos deu mais uma chance, ó Deus. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus. Queremos declarar nessa manhã o nosso amor por Ti, Senhor. O nosso amor por Ti, Espírito Santo, porque o Senhor é que nos dirige, o Senhor é que nos capacita, o Senhor nos dá tudo que nós temos que ter, ó Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada por este estudo, ó Deus, porque cada dia mais o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado discernimento. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado por este grupo, pelas pessoas que estão participando. Abençoa-nos, fortaleça-nos, sonda o nosso coração, Senhor, para que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, ó Deus. Queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade, mas somos falhos, por isso ajuda-nos nas nossas dificuldades, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Deus é maravilhoso e como a gente tem aprendido com as histórias dos patriarcas. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.